Olá, meus amores, seja muito bem-vindo. Eu sou a Valesca Cristina, tá começando mais um Cá pelo Mundo. Hoje eu estou aqui com o Teacher George. Tudo bem, amor? Tudo sim, amiga. É um prazer estar aqui com você nesse seu canal maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo, Por ter nada. recebido o convite. Foi uma honra pra mim, com certeza. Gente, pra quem não conhece o George, ele é professor de teste teórico pra quem quer tirar habilitação aqui na Inglaterra. Quanto tempo você trabalha nesse projeto e como que surgiu? Então, vamos lá. Primeiramente, para que eu possa falar um pouco desse meu projeto, eu preciso basicamente dar ali um background, né, de como que tudo começou, né? De como surgiu, na verdade, o Teacher George. Até porque quando eu morava no Brasil, desde aos meus 14 anos de idade, que eu sempre estava ali ministrando aulas, né, de inglês, de matemática, ajudando, ajudando. Então você já deu aula de matemática, inglês? Matemática, inglês, legal. E muitos outros conteúdos também, tipo em cursinho, sabe? Então, no ano passado, né, quando a gente estava passando pelo período ainda basicamente de pandemia, eu tive alguns amigos que estavam tirando, né, que eles estavam estudando, na verdade, para tirarem a Full Drive License, e eles vieram até mim me pedindo ajuda, né, se eu poderia ajudá-los de alguma forma. Então foi aí que me surgiu a ideia, porque eu vi que era uma necessidade de muitos brasileiros aqui, né, até porque, não sei se você sabe, mas aqui, para se tirar a habilitação, diferentemente do Brasil, que você precisa, né, obrigatoriamente cumprir uma carga horária de estudo lá naquela escolinha do Detran, né? Assim como também se é obrigatório se fazer aulas práticas no Brasil, né? Aula mesmo prática de direção. Aqui não tem a obrigação de nada. Você não é obrigado a fazer nenhuma aula prática sequer, assim como também você não tem a obrigação, o governo não te obriga a você cumprir alguma carga horária de estudos. Ou seja, você estuda por conta própria. Então, mediante essa necessidade da nossa comunidade brasileira aqui na Inglaterra, foi quando, né, e também os meus amigos mais próximos virem até a mim e me pedir ajuda, foi aí que tudo começou. Foi quando eu comecei a trabalhar em cima, né, desse projeto, a desenvolver a minha metodologia, que me levaram aí uns 6 meses trabalhando em cima disso, até que quando de fato eu comecei a dar as minhas mentorias. E, né, graças a Deus tem tudo dado super muito certo. Todos os meus mentorandos, todos os meus alunos foram aprovados. Então eu estou, né, há pouco tempo, tipo há uns 2, 3 meses, dando mentoria, há uns 3 meses, dando mentorias mesmo, tipo, aprofundadamente. Então, graças a Deus, eu tenho visto, né, esses meus alunos serem aprovados. E, né, o mais importante, né, eu tenho contribuído, né, para a realização de um sonho que até então aqui, né, é um obstáculo pelo fato do inglês. Então, foi basicamente aí aonde tudo começou. Foi mediante a necessidade da nossa comunidade brasileira aqui na Inglaterra, mediante as suas dificuldades, né, com o inglês e também com as regras que são um pouco diferentes aqui também. Então, foi aí que surgiu esse projeto maravilhoso. Ai, que bom, gente. E lembrando, eu vou deixar pra vocês o Instagram do Teacher George aqui embaixo, tá bom? Então vocês vão lá, segue, pra você ter entendendo, ter noção um pouquinho do que a gente tá falando, do método que ele ensina, de como ele aplica, que é muito legal. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando. Vocês têm que ir lá pra ver, acompanhar esse projeto de perto. Sim. Mas, George, tem quanto tempo que você mora aqui na Inglaterra? Já moro aqui tem quase 8 anos. Nossa, é tempo pra caramba já, né? Bastante tempo. É bastante tempo. Você Sim. gosta? Eu amo, né, amiga? A Inglaterra, aqui eu costumo dizer para, né, os meus amigos ou para os recém-chegados à Inglaterra, né, que aqui você tem 2 opções: ou você vai adorar o país, ou você ama, ou você odeia. Então não tem o meio termo, até porque tem muitas pessoas que estão aqui só pelo fato do dinheiro também em si, e não tentam ali aproveitar, né, o que o país tem de bom a oferecer. Então eu sempre procuro ali, né, me inserir na cultura britânica, até porque isso nos ajuda a aprimorar o nosso inglês também, né? Ali você mantendo contato no dia a dia, né, com as pessoas. Então, particularmente, eu adoro a Inglaterra. Eu amo estar aqui. Mas, obviamente, que amo muito mais o Brasil. Óbvio, né? É claro, quem Lógico, não ama o país, lógico, né, gente? né? E você tá com quantos anos?
Eu fiz recentemente 29 anos. Que gracinha, eu tô com 28, estamos próximos. Somos irmãs. Uma irmã mais velha que a outra. Sim. Eu sou mais velha. Eu sou mais velha. Ai, você é mais Eu velha. sou mais velha. Gente, mas eu tô me sentindo mais velha. Não, mentira. Para com isso. Ai, você é casado, solteiro? Amiga, eu tô pra jogo. Sim, tô pra jogo. Eu sou solteiro. Então aí, ó, gente, Teacher George tá pra jogo, solteiríssimo. Quem tiver interesse, já aproveita pra ir lá no Instagram, manda um directzinho. Estamos aí. Já estamos aqui, já tá fazendo já um site de Um relacionamento, site, né? já do nada, assim. Gente, como eu falei pra vocês do Instagram dele, ele mostra muita coisa no Instagram sobre dicas de trânsito. Sim. Ele faz bastante reels, assim, muito divertido, muito descontraído, Sim. para as pessoas conseguirem a entender que há formas de se descomplicar, né? Porque Sim. a gente pensa que fazer, nossa, tirar habilitação, estudar pra prova é muito difícil. Você mostra que a forma é muito simples, assim, né? Com o seu método é bem simples, Sim. que você consegue sim aprender e não é um bicho de 7 cabeças. Então, Sim. ele mostra bastante isso no Instagram dele. Sim, eu venho me utilizando, né, do Instagram, até porque hoje em dia é tudo Reels, né? Tipo, Reels Tá ou super TikTok. famoso, Então, né? é algo que tá, né, em tendência e é uma modinha aí. Então, eu busco, né, pelo Reels ali, jogar informações pertinentes, né, sobre as regras, o que, né, que são um pouco diferentes, as curiosidades, na verdade, ou como que funciona determinada regra na prática. Então, o meu Instagram, ele acaba sendo um Instagram informativo, porém de uma forma, assim, bem didática e bem divertida também. E também é uma forma de eu estar apresentando o meu trabalho para as pessoas também. Isso. Pra você, Sim. você acha que é preciso... Vamos lá. Você Pergunte. acha que é preciso ser fluente no inglês para poder passar na prova? Not at all. Not at all. De jeito nenhum. Até porque, amiga, se a questão da fluência fosse uma exigência realmente de grande importância, nós não veríamos os próprios ingleses reprovando na prova uma, Tem duas, muito? três. Reprova bastante? Muitos. Eles reprovam muito. Então, assim, o inglês, ele é importante ali até certo ponto, mas não é de maneira alguma o ponto principal, né? O ponto principal. Óbvio que a pessoa tem que, pelo menos o básico, Tem uma noção. do básico, ela tem que ter uma noção. Do contrário, ela não vai chegar a lugar algum. Só que não precisa a pessoa ser fluente. Inclusive, na minha metodologia, nas minhas mentorias, eu trabalho em cima disso também, em ajudar as pessoas a ter um olhar diferente sobre as questões e, consequentemente, ali, ajudando as pessoas a entenderem sobre as palavras técnicas específicas em si, na verdade, no que diz respeito ao trânsito em geral. Então, não, o inglês não falar inglês fluente não é uma ferramenta importante de maneira alguma, até porque a maioria dos meus alunos, eles não são fluentes em inglês, porém tem sim uma base, um pouco de noção. sim, só que são muito inseguros. Na verdade, eu posso te falar, Valesca, que a maioria das pessoas, elas são inseguras, então elas possuem um nível de insegurança muito alto. Não é à toa que eu tive um aluno que uma vez, ele veio até mim e falou: teacher, eu não sei falar nada de inglês, o Guilherme, inclusive. Falou: teacher, eu não sei, beijos, que inclusive passou, parabéns. E ele veio até mim falando: teacher, o meu inglês é 0. E eu fiquei assim, como assim? Há quanto tempo que você mora aqui? Eu moro aqui há 6 anos e tal. Quando eu fiz com ele a mentoria e a gente fez a nossa primeira aula, então eu vim desconstruindo essa insegurança que ele tinha e ele conseguiu ler as questões, ele conseguiu interpretar. Então você acredita que é mais de confiança? Sim, a maioria das pessoas que falam não ser inglês, elas são inseguras. Elas têm sim ali um conhecimento. Se você mora aqui há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguma coisa você sabe, né? Então o quão que você sabe é aonde faz a diferença. Algumas pessoas acham que sabem pouco e, na verdade, elas sabem mais do que elas acham que sabem. Sabe mais do que é necessário. Sim. Ah, entendido. Mas vamos supor, então, se uma pessoa não tem noção nenhuma do inglês, mas acho que é bem interessante, porque tem pessoas que têm noção como dirigir, sim, sabem como dirigir, mas tem medo de fazer a prova, né? Sim. Por causa do inglês e tal. Então, assim, você acha que essas pessoas que já têm uma noção de como dirigir, que sabem dirigir tanto na prática
já vamos supor, fez já o teórico no Brasil, tem carteira no Brasil, Sim. mas não sabe muito bem o inglês aqui, Uhum. é possível delas conseguir passar? É muito possível, na verdade, até porque a experiência, ela fala mais alto no final das contas, certo? Então, se a pessoa tem uma experiência, né, de trânsito no Brasil, nem que seja apenas no Brasil apenas, já é alguma coisa. Então, Com já certeza. ela já não é uma pessoa leiga no que diz respeito à direção. Então, ela já tem ali um pontinho a mais, né, no que diz respeito a que ela vá aprender de uma forma um pouquinho mais rápida. Então, por mais que o inglês seja ainda assim um obstáculo, mas se ela tiver ali um pouco, né, de noção de trânsito, já é uma chave. Ai, Já é uma ótimo. chave. E eu acho bem interessante fazer essa pergunta, porque a gente já fez muitas vezes entre si, Sim. e eu acho que o pessoal de casa também gostaria de saber. O que você acha melhor? Fazer a prova primeiro e depois vir e consultar para saber quantas vezes errou ou não, e depois estudar? Ou certo é estudar primeiro e depois fazer a prova? Então, fazer a prova sem ter estudado nada, você está apenas, tipo, perdendo o teu dinheiro, certo? Que você pagou, que é 20 e poucas libras. É 25, né? Algo assim? Eu acho que até menos. Era 23, não sei se eles subiram. Né? Porque eles, aqui na Inglaterra Todos os está dias subindo muda. tudo. Mas assim, amiga, te respondendo de uma forma bem prática, eu acredito, eu sigo uma filosofia de vida que toda experiência, ela vale para alguma coisa. Então, por mais que você foi lá sem conhecimento algum, mas você já sabe como que é a prova. Quando você for na segunda vez e que você for preparado, na verdade, você vai até chegar ali um pouquinho mais confiante. Sim, não acho que seja algo primordial. O importante seria você se preparar, obviamente, né? E depois ir fazer a prova. Ou quando você está estudando, olha uma dica do teacher. Quando você estiver estudando, tá bom? E você estiver ali mais ou menos no meio termo do caminho, mas você estudando, aí sim seria muito eficiente, pertinente você ir lá fazer a prova, porque daí você estaria testando esse conhecimento que você já teve até então, o pouco conhecimento que você já tem, e ao mesmo tempo estaria também conhecendo a prova. Daí a segunda vez, quando você terminar os seus estudos ou a sua mentoria comigo, daí você já poderia ir fazer a prova, né, completamente preparado e indo para passar de uma vez por todas. E se brincar nesse meio termo, da pessoa já estar indo, né, depois de ter começado a fazer a mentoria, se brincar, ela prestou atenção em tudo e já passa de primeira. Com certeza, Já acontece, passa de primeira. óbvio que Porque tem acontece. pessoas que estão super dedicadas, querem realmente tirar a habilitação. Sim. E o pouco de conhecimento que já se pegam, prestam atenção, já consegue passar de primeira. Sim. Agora tem gente que também... Vamos contando com a demora pra sorte. passar. Vamos contando com a sorte. Lembre-se que sorte em provas, seja ela qual for, concurso público, vestibular, it doesn't work. Não funciona. Sorte não Então funciona. você tem que ir, né, preparado ali, nem que seja um pouquinho, mas sim, tem que ir sim um pouquinho preparado. Verdade. E o que precisa para se tirar a habilitação aqui na Inglaterra? Basicamente, a pessoa, ela precisa, obviamente, ser legal, ela precisa morar legalmente no país, né? E isso é bem lógico. Mas, e também a pessoa precisa estar morando aqui pelo menos 6 meses no último 1 ano em que ela está no país. Que legal. Do contrário, ela não consegue aplicar. Não. Então tem muitas pessoas que tentam aplicar, não passa, porque eles não encontram um registro seu morando no país pelos últimos 6 meses. Aqui eles normalmente têm uma coisa de previous address, né? Que eles Sim, pedem, eles precisam. que é os seus endereços anteriores. Inclusive, eles pedem até os seus 3 últimos address, né? E basicamente, para se fazer a prova, né, teórica, a pessoa ela precisa aplicar para a Provisional Drive License, né, que é a primeira Drive License, que é a do Learner, que no caso é a Learning, que é a primeira Drive License que qualquer pessoa aqui precisa ter, inclusive. Até porque quando você vai entrar no site do governo, para você marcar, agendar a sua prova teórica, eles pedem a sua Provisional Drive License. Então você só pode, inclusive, fazer
fazer o teu registro para a prova teórica, né, o theory test, se você já tiver com a tua Provisional Drive License em mãos, porque eles pedem o número dela. É a mesma coisa, então, pra fazer, no caso, a CBT de moto. Você primeiro pede a Exactly. Learn, pra depois você fazer ir lá a CBT. fazer. Ok. Isso. Então, após você ter a sua Provisional Drive License, que você entra no site do governo e você paga ali online, né, pelo seu cartão, é uma taxa de 34 libras. E daí sim você já vai estar ali elegível para você poder fazer, assim, agendar a sua prova teórica. Que legal. E eu acho também uma pergunta que é bastante interessante, que eu nunca sei, gente. Sim, Com vamos lá. certeza, quem já viu, e já viram isso bastante em carros por aí, quem mora aqui na Inglaterra. Qual que é a diferença do L pro P? Porque foi bem assim, gente, essa pergunta foi de última hora. Porque eu não sei, eu não sei a diferença. Eu vejo o learn, né, porque eu já sei mais ou menos, mas o P eu não sei qual significa o P. Sim. O L, né, que é a plaquinhazinha L, vermelhozinho, pra learning, ela se faz obrigatório em um carro onde existe um learner, uma pessoa que está aprendendo a dirigir, certo? Mas, para essa pessoa ser uma learner e aprender a dirigir, ela não pode dirigir sozinha de maneira alguma. Ela tem que estar acompanhada por uma pessoa que eles chamam de supervisor, que pode ser qualquer pessoa, pode ser você, pode ser eu, mas, né, essa pessoa que vai estar te acompanhando precisa cumprir 2 critérios, que são ter pelo menos 21 anos de idade e ter pelo menos 3 anos de full drive license. Então, se você tiver menos que isso, você não pode ser um supervisor. Então, essa plaquinha L, ela se faz obrigatória apenas quando você está ali aprendendo a dirigir, ok? Já a P, ela é uma plaquinha, né, que ela vem falando que você já tirou a tua Full Drive License, ok? E você, tipo assim, é um newly qualified driver. Ou seja, você acabou de passar na sua prova prática de direção, pegou a sua Full Drive License, e agora, por opção, se você quiser, você pode ter ali fixado no seu veículo essa plaquinhazinha P. Não é obrigatório. Não é obrigatório. A L do learner se é obrigatório quando existe um learner dentro do veículo aprendendo a dirigir. É só essa a diferença. Entendido. Eu tava com essa diferença, porque eu nunca sabia. Essa dúvida. Essa dúvida, porque eu nunca sabia qual que era qual. Eu sempre via o Pzinho, né, nos carros, mas eu nunca sabia pra que servia. Eu sabia do learn, mas não do P. Gente, a minha mãe tá aqui dando trabalho. Vai, amiga. Tipo isso, vou ter que contratar outro, que é difícil. O foda é que o cameraman é o marido. Tem como. Eu não pago. Agora vamos lá, amigo. Vamos falar 5 fatos sobre o George. Oh my God. Então, você já se estressou com algum aluno e desistiu do aluno? Olha, sim e não. Sim, já me estressei. E não E não, porque eu não desisto nunca. A gente é brasileiro. Né? Mas com certeza já tive alunos que me deram bastante trabalho, bastante dor de cabeça, em não seguir à risca o que eu falo às vezes, e eu tenho que chamar ali a atenção e dar aquele puxãozinho de orelha, como todo e bom pro professor sabe fazer. É claro. Mas sim, ou às vezes de eu estar ministrando ali a mentoria e eu perceber que o aluno tá mexendo no celular. Daí eu tenho que parar a minha mentoria e falar, olha, ou você mexe no celular ou você está na minha aula. Porque senão acaba que eu estou ali explicando um conteúdo importante, o aluno não viu, depois ele erra a questão e ainda diz que a culpa foi de quem? Do teacher. Né? Então sim, já me estressei sim. Ai, aí. Quem que é a pessoa que você mais admira? Olha, a Beyoncé. A pessoa que eu mais admiro, vamos falar sobre um artista ou qualquer pessoa. Uma pessoa que você se identifica, que você acha que é uma pessoa de inspiração para sua vida. Sim. Pode ser qualquer pessoa. Eu acho que a minha mãe é a pessoa que eu mais admiro. É a pessoa que me inspira, é a pessoa que me dá forças para eu poder ser quem eu sou e não desacreditar na minha capacidade e nos meus talentos e também em mim mesma como pessoa. Então, ela é alguém que eu muito admiro, então com certeza a minha mãe.
Com certeza. Qual que é o nome da sua mãe? Cleudileia. Cleudileia, um beijo pra você, meu amor. Um beijo, mamãe. Teacher George aqui hoje. Lá vai nesse Almate, assistir. ela vai sim, com certeza. Qual foi a maior vergonha que você já passou? A maior, A assim. maior. Porque todo mundo deve ter passado uma vergonha na vida. Sim, com certeza. Eu passo várias. Amiga, eu também, eu já passei várias vergonhas Mas nessa fala vida. assim, uma que você fala, essa foi a maior vergonha que eu já passei, com certeza. Vou contar, então vamos lá. Histórias Conte. de Inglaterra. Uma vez, eu trabalhando como garçom, como waiter, em um restaurante bem posh. E eu sempre via um cliente, assim, que ele era bem idoso, assim, nos seus 70 e tantos anos por aí. E ele sempre ia lá com uma menina mais jovem, né? Que até então, os dois ingleses. Então, eu achava que ela fosse neta dele, filha dele, or something like that. No belo dia, esse senhor, ele volta ao restaurante com a família dele. Tava, acho que, cunhados, irmãos, whatever. E eu cheguei ao lado dele, né, e cumprimentei, e a esposa dele estava também do lado dele, e ela, oi, tudo bem? Eu, nossa, é uma honra ter você aqui, porque eu vejo sempre o seu marido aqui com a filha de vocês, né, o neta. Ela é o que de vocês? Você não fez isso. Ela olhou pra mim assim, ela, quem? Eu, uma menina nova que ele sempre vem aqui. Falta Aí da ela- característica, né? Ela olhou assim, era bom saber, porque até então eu não sabia disso. Ela nunca nem teria ido lá também. Ela nunca tinha ido no restaurante. a Eu mulher. nunca tinha visto ela lá. Ai, Então, meu assim, Deus. eu vacilei, né? Porque é óbvio que garçom não deve se aproximar tanto, assim, fazendo perguntas tão pessoais. Mas na época, no dia, eu tava, sei lá, meio louca e perguntei. Então, assim, eles nunca mais voltaram ao restaurante. Então, assim, Nem ele com a novinha mais. não sei se foi a comida que tava ruim, ou não sei, mas eles não voltaram. Eu assim. acho que o vinho não foi servido. Eu acho que não desceu muito bem o vinho. Então eu acho que aquela foi a maior vergonha assim, que eu passei, assim, que foi algo que foi constrangedor, na verdade, pra mim e pra outra parte. Eu teria pedido ao garçom. Falei, então, eu acho que esse moço tá muito equivocado. Por favor, pode me trazer algum outro rapaz pra servir minha vez? Dá licença. Foi babado, mas foi bem. Eu nunca esqueci desse constrangimento. Imagina, eu teria Sim. enfiado minha cara no meio das Mas pernas. aí eu aprendi a lição, nunca mais eu fiz esse tipo de perguntas. Que ótimo, né? Serve a dica aí, gente. Por favor, nunca Por faça favor. isso. Baladeiro ou caseiro? Os dois. De manhã, casa, à noite, balada. Mas assim, já fui muito mais baladeira, amiga. Hoje eu tô mais naquela vibe assim, de reunir os amigos em casa, tomar uns drinks, ficar bêbado, dormir no sofá, e é sobre isso, entendeu? sobre isso. É até mais econômico e também é muito mais seguro hoje em dia também, né? Então eu acho que a pandemia, ela forçou as pessoas a se habituarem nesse sentido de ficar em casa por causa das quarentenas, né? Das quarentenas. Então eu acabei me habituando. Amo baladinha, mas se eu puder, eu fico em casa com os amigos e tomo os drinks e tá tudo certo. É sobre isso. Então, cheers. para Cheers, um drinks baby. pra nós. Pra nós. Vamos lá, mais perguntas. O que não pode faltar na vida? O que não pode faltar na vida. Com certeza não pode faltar fé. Fé no que diz respeito a tudo, tá? Quando alguém fala fé, as pessoas elas têm costume associar fé a uma religião. E não é sobre isso. Fé é o sentimento que você acredita em algo, mesmo que aquilo não tenha acontecido. Então, até mesmo se você acreditar nos seus sonhos, né, de que você vai conseguir aonde você quer chegar, então isso é ter fé. Então, enquanto não nos faltar a fé, a gente sempre vai continuar em movimento. Então, que não nos falte fé. Amém. Fé é sempre bem-vinda, hein? Lógico. Tá certo. Todo Não mundo pode. associa fé com religião. E não é. E não é. Não é Fé não é religião. só religião. Fé, o fato de você acreditar em você, que você é capaz, Claro. já é uma fé, né? Com certeza. Fé na Sim. humanidade, nas pessoas Fé, que estão ao nosso redor, né? Acreditar. É muito bonito, adorei. Ah, Que obrigada. lindo. Então agora vamos fazer o quadro Responde Baby. Eu tava esperando horrores pra esse quadro, tava mega ansioso. Então, da outra vez eu fiz o Responde ou Baby. Hoje vai ser o Responde Baby. Eu vou pegar agora 6 drinkzinhos. Vai ter 6 tipos de bebidas diferentes. Não, você não, o cameraman. Ah, então vai ser o cameraman. Vai lá, A gente é cameraman. chique, a gente tem cameraman, gata. Claro.
Tem que ter isso, né? Vida, gente. Tem toda uma produção, os bastidores aqui. Lógico. Perdão, não é 6, não, é 5. Eu queria 6, mas enfim, vai 5 mesmo. De 1 a 5, o cameraman tá do lado errado. Os números são pra frente. Tem que virar, cameraman. Pronto, de 1 a 5. Obrigada, cameraman. Thank you so much, you're lovely. Gente, então, agora de 1 a 5. Eu acho que o cameraman, ele tomou o 6, tá, amiga? Foi isso. É por isso que eu falei 6, né? Eu acho também que subiu. Então, agora de 1 a 5, Vamos lá. você pode escolher o número. Ok. Number 1. Number 1. Ok, pode pegar já seu número. Qual que é o number 1? Number 1 do lado de cá. Ok, number 1. Eles estão em sequência, Ok. só que são bebidas diferentes. Número 1. Já Sim. fingiu gostar de alguém por algum interesse? Com certeza, o tempo todo. Não, tô Sério? brincando. Não, tô brincando. Senão o povo vai achar que eu tô... Interesseira. Não, também eu não sou essa, né, uma gold digger, não, tá? Não sou uma gold digger, não. Não, mas gostar de alguém, agora sendo bem honesto na minha resposta, eu nunca fingi gostar de alguém. Nunca? Nunca. Por interesse algum? Não. Pra ser bem sério contigo, não. Até porque eu não tenho esse tipo de filosofia de vida, em geral, sabe? Mas vou beber sim, com certeza. Claro, brinca de milhões. Sim, brinca de verdade. Pode beber. Esse foi o number 1. Babado. Ok, agora temos do 2 ao 5. Que número você escolhe? 5. Já stalkeou alguém nas redes sociais? Já, aí eu vou falar a verdade, quer dizer, né? Já, porque, né, quem que nunca, né, amiga? Eu já. Nem que seja várias você, vezes. não necessariamente ali aquela pessoa que você tem interesse, sexualmente falando, ou whatever. Mas de stalkear um amigo, ou um ex-amigo, ou, né, uma pessoa que você sabe que não gosta de você, que você sabe que te stalkeia também. Porque Então, é o que mais tem nas redes sociais então hoje já em dia. sim, já Verdade. stalkeei sim, com certeza. Quem nunca, né? Então pode virar seu drinkzinho. Cheers. Cheers. Foi outro. E só eu que bebo, é linda. É claro, eu sou Não. apresentadora. Pois o último drink vai ser pra você. Que Não. eu vou te perguntar, vou sim. Vamos lá. Vamos. Agora do 2 ao 4, que número que você escolhe? 3. 3. Quem foi a última pessoa que você mandou Tô mensagem? perdido aqui. Pode pegar qualquer drink aí já. Né, tô perdido aqui nos números, gente. Vai. Qual foi a última pessoa? Que você mandou mensagem. Em qual sentido? Mensagem. Qual foi a última pessoa que você conversou hoje? Amiga, um boy aqui agorinha. Foi um boy. Foi o boy. Aquele que tava aí mandando mensagem aquela hora. O Gustavo. O Gustavo, por favor. Gustavo, para de mandar mensagem pra ele. Ele tá comigo, cara. Sim, o Depois Gustavo. vocês conversam. Ele é brasileiro? É brasileiro, babado. Você tá contando uma Mas tem tantos Gustavo em Londres, meu É amor. verdade. Então, Eu vou lá no seu Instagram agora procurar Gustavo. Lá deve ter um 10, amiga. Então, boa sorte. Eu vou começar a selecionar Gustavo. Um por um. Vai stalkear o Gustavo. Eu vou stalkear. E agora os próximos Gustavos que começar a seguir suas fotos, eu vou selecionar. Meu Deus. Marcar a bolinha até Vai eu descobrir. descobrir quem é o Gustavo. Até eu descobrir quem que é o Gustavo. Esse é diferente. É vodka, não? É vodka. Degustador de cachaça também, né, amor? Já sabe, sei. além de professor, degustador de Degustador de cachaça. cachaça. Agora temos o número 2 e 4. Tanto faz, 4. Número 4 é bom, né? Eu peguei foi 2, então pegava 4 pra seguir a ordem. Seguir a ordem. Ok. Já ficou com alguém comprometido? Ai, já chegou alguém comprometido? Amiga, você quer que eu minta ou que eu fale a verdade? Eu quero a verdade. A verdade. Com certeza, né, gata? Já sim. Quem nunca? Assim, né? Sabia. Na verdade, foi o Você seguinte. sabia? Se, Porque não, se quando eu quiser. Eu fiquei sem saber, Parei, eu descobri depois. E eu vou também me defender. Eu comecei a ficar com um boy, o boy era solteiro, Eu já depois, tava apaixonada. depois o boy começou a ter uma namorada, entendeu? Então a gente viveu ali em um trisal onde ela não sabia apenas. Mas assim, É o que eu ia perguntar agora, ela aceitou? ela não sabia apenas, então Mas não, você já não tava acho. apaixonada, era difícil largar depois. Era né? um rolo assim de anos, eu e ele, inclusive. Inclusive somos amigos até hoje. E aí ele tá junto com ela?
Não, eles É o separaram. Gustavo? Não, é o outro. É o Leandro dessa vez. Gente, adoro, ele fala os nomes É o tudo. Leandro. Por que tem tantos melhores Ai, amigos, gente, ele vai ter né? que voltar aqui de novo. Próxima vez eu quero fazer algumas perguntas polêmicas pra Ai, ele. adoro! Não pode beber seu drink. Ai, é o mesmo também? Agora Ok. sobrou o número 2. Essa é a última pergunta pra gente fechar com chave de ouro. Ok. E aproveitando que ele já bebeu, é ótimo também pra vocês. Fica de olho aí que o teacher vai responder. Gente, se beber, não dirija. Ótimo, porque a pergunta é... Oh my god! Really? Viu? Já dirigiu após ter ingerido bebida alcoólica? Como professor, não, nunca. Como professor, né? No último um ano, professor aí. Mas na vida, como uma pessoa, não, já sim, amiga. Inclusive, não recomendo. Isso era no Brasil há milhões de anos atrás, há uns 10 anos atrás, inclusive. E eu saí com um amigo, estava dirigindo o carro do meu pai, inclusive. Estava dirigindo. Pede desculpa pro seu pai. Fomos cara. pra. Sorry, Dad. Fui pra uma cidade vizinha. Fomos, né? No caso, eu e esse meu amigo. E começamos a beber uísque. E secamos uma garrafa de uísque em questão de 1 hora, assim. Porque eu bebia muito e ele também. Então, eu já não estava vendo nada e assumia a direção do carro. E eu me lembro, o pouco que eu me lembro, na verdade, Perigo. eu cheguei a 150 km por hora na BR-153. Misericórdia. E eu, em algumas A velha vezes, famosíssima de Goiânia. e algumas vezes eu me via saindo, entrando no acostamento e voltando com o carro pra pista. Porque eu tava muito louco. Sim, não morri porque não era pra ser, Deus Não era colocou a dela, mão não e era a cuidou. hora. Mas desde aquele dia eu prometi pra mim mesmo, assim, nunca mais eu vou cometer essa burrice, porque aquele dia poderia ter sido meu último dia de vida. Viu, cameraman? Fala pro cameraman. Viu, cameraman? Poderia, entendeu? Então eu assumi, coloquei isso na minha cabeça e falei, olha, pra gente perder a vida, é daqui pra ali. É como diz, só basta estar vivo, né? Então eu me arrisquei, né? E eu poderia ter morrido aos 20 anos de idade. Então foi daí em diante que eu falei, nunca mais faço isso, nunca mais assim eu fiz. Então já tem 10 anos que eu não cometo essa imprudência, tá bom, pessoal? E não, Então, pessoal, não não compensa. pode, né, gente? De forma, em lugar nenhum do mundo. Mas aqui as As regras são leis severas. daqui é bem São severa severas. para quem é pego em flagrante, né, sobre o controle de um carro. Na verdade, não sei se você sabia, mas vou te contar, aqui na Inglaterra não se pode, inclusive, nem sequer você estar bêbado e você dormir dentro do seu próprio carro. Não A lei pode. proíbe, da multa e muitas Você tem que coisas. deixar então o carro no local e pedir um Uber pra ir Sim, embora. porque, isso mesmo. Porque na cabeça, no entendimento deles, da lei, eles não. A lei, ela fala tipo assim, que a pessoa não pode estar ali cuidando do veículo, sendo responsável do veículo, e a pessoa não tendo condições, né, psicológicas pra isso. Com certeza. Porque ela poderia, bêbada, talvez no entendimento deles, ela tá ali dormindo e acordar e ainda estar bêbada e ela pensar, estou bem, E quero ir vou embora. dirigir. Então, eles entendem nesse sentido, então eles proíbem. Não se pode dormir dentro de um carro, você estando bêbado, nas vias públicas da Inglaterra. Da multa e também você pode ir pra corte. Então, as leis aqui é bem severa em relação à direção e trânsito. Não, E além a direção e álcool não combina. E ainda, além de ir pra corte, também paga multa, né? Paga-se multa, você fica banido, você pode perder pra sempre a habilitação. Verdade. Eles são bem severos mesmo aqui em relação a isso. Pode beber teu drink. que A gente você tinha não até bebeu. esquecido. Faltou. Amigo, acho que eu tô ficando bêbado. Tá nada, foi só 6. Ficando louca. 5. Eu tô envolvida no 6, gente. Tá faltando 6, só pode. Aê! Ê! Gente, e esse foi hoje aqui o Cá pelo Mundo com o Teacher George. Ficamos por aqui agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, comentar aqui se você gostou. Vai lá também no Instagram do George, segue ele, você que tem interesse em conhecer aí o trabalho dele, vai lá. Você que tá tentando tirar sua habilitação, vale super a pena. Ele dá assim, dicas preciosas, fora que tem um método dele que é super incrível. Até o cameraman também já vai fazer com ele, né, cameraman? Porque ele quer tirar a carteira britânica dele. Então vão lá, não esqueçam de se inscrever no canal mais uma vez. Deixar meu Instagram pra vocês aqui também, o Cá pelo Mundo. E até a próxima. Até a Fica com próxima. Deus.
Bye! Bye!